Eu me lembro que eu fui na igreja cedo naquele domingo de manhã e os músicos estavam ensaiando para o culto. Eu entrei pelas portas. De repente, naquele momento, Deus me falou duas palavras: este ano. E eu sabia exatamente o que isso significava, este ano. Eu estava na faculdade. Eu sempre tinha um desejo no meu coração que eu queria ser missionário algum dia. Quando nos casamos, eu disse: Deus, se você tem um plano para o meu marido, você fale com ele. Eu não posso falar com ele. Eu venho para Tijuana, comecei a vir na igreja com meu pai, acabo entrando numa briga. Eu queria resolver tudo na vida com briga. Eu pensei que a resposta a tudo era violência. Eu pensei que o plano de Deus para mim era terminar a faculdade. E eu tinha ambições de entrar nas Forças Armadas, mas acontece que me tornei um soldado de Cristo. Winston Churchill desafiou sua geração em um momento crítico com as palavras: a cada um chega às suas vidas um momento especial em que ele figurativamente é tocado no ombro e solicitado a fazer algo muito especial e único para si mesmo. Que tragédia se esse momento os encontra despreparados para o que poderia ser seu melhor momento. Chamados a uma fé com coragem. A verdade que realmente me inspirou é o fato de que o chamado de Deus para cada um de nós sempre requer coragem. Não importa a idade, o ambiente, e o fato de que, quando Deus chamou Josué, ele disse a ele 5 vezes: seja forte e corajoso. E isso nos comunica de que, se vamos a responder ao chamado de Deus em nossas vidas, para cumprir o seu plano único para nossas vidas individualmente e como a igreja, será preciso ter coragem. Meu nome é Germán Gastelum Júnior, eu sou de Tijuana, Baja Califórnia, e eu tenho um maravilhoso privilégio de pastorear nesta cidade incrível. Quando eu tinha uns 13 anos, tinha uma garota que eu gostava, eu me lembro dizendo, e ela disse: sim, mas você tem que vir na igreja. A igreja estava no sul de Tucson e eu não entendia os cultos e nada do que estava acontecendo. Mas lembro que uma noite eu estava no culto, chegando ao fim do culto, vejo minha mãe e meu pai andando pelo corredor para a frente e eu disse: o que vocês estão fazendo aqui? Meu pai olhou para mim e disse: o que você está fazendo aqui? Esse foi meu primeiro encontro com a igreja à porta. Eu poderia ter ido a tantas igrejas no bairro onde eu cresci e onde ficava a igreja aqui no sul, e não foi por acaso que acabei na mesma igreja onde minha mãe e meu pai foram salvos. Desde muito jovem eu sempre experimentei Deus de uma forma sobrenatural, mas não entendia o que era. Toda vez que eu colocava os pés na igreja, eu podia sentir a presença de Deus, e chegou um ponto em que tudo ficou dormente. 17 anos antes de ser salvo, eu li a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Eu tornei um membro de uma igreja metodista, mas não era salvo.
Nanete, minha irmã, ela continuou enviando fitas de vídeo, sermões de cassete do pastor Warner, e nós realmente não entendíamos nada. Naquela época eu estava chegando aos 54 anos e eu disse a Emma, eu quero ir a um lugar onde eu possa ver o sol. Ela disse, por que a gente não vai para Tucson? A irmã de Emma, Nanete, está lá. Lá eu posso ver o sol 365 dias por ano. E a igreja metodista ficou surpresa por irmos embora depois de 9 ou 10 anos, porque havíamos subido na hierarquia da igreja metodista. Quando chegamos a Tucson, eu estava orando e eu disse, Senhor, leve-nos para a igreja onde você quer que estejamos. Emma disse que ela queria ir para a porta. Sendo um bom marido, se faz ela feliz, eu vou tentar. Eu não gostei, eu disse para Emma, aqui tem muitos pecadores. No mês seguinte, entreguei minha vida a Jesus, caminhei até o altar e chorei. Eu disse, Senhor, eu quero entregar todo o meu coração a você. Eu não entreguei minha vida a Cristo até 3 meses depois. E isso foi porque eu tinha um distúrbio físico muito raro. Naquele momento, eu acreditava que se eu não fosse curado, não viveria muito tempo. Mas eu pedi a Deus, não a Cristo. Eu disse, se você me curar, eu vou me submeter ao Senhor Jesus Cristo e servi-lo pelo resto da minha vida. Deus, Jesus, respondeu ao meu chamado. Eu sou o pastor César Kamingawan e eu sou Jezebel Kamingawan. Somos pioneiros de uma igreja aqui em Barangay Mapang. Antes de ter um bom relacionamento com Deus, eu cresci numa família completa, mas cheia de problemas. E não havia bons relacionamentos em casa, porque não havia Jesus em casa. Antes de ser salvo, eu cresci numa família que, sem a presença da minha mãe ou pai, carregava um fardo muito grande no meu coração. Fomos anunciados em junho de 2013 para vir às Filipinas. Então, à medida que progredimos em fazer tudo isso, as ansiedades começaram. O diabo começa a trabalhar em sua mente no meio da noite. Por volta das 3 da manhã, eu pulei. Quando eu fiz isso, eu toquei Emma no ombro e ela pensou que eu estava tendo algum tipo de derrame, um ataque cardíaco, e eu disse, Deus falou comigo nos meus sonhos. Ela disse, o que ele disse? Eu disse, Deus me disse 3 coisas. Ele disse, Ron, não tenha medo. E ele disse, Ron, prepare-se. E Ron, seja fiel. Isso eliminou quase todo o medo que eu tinha. No entanto, quando chegamos aqui, eu tinha muitas reclamações. Eu cresci nas Filipinas, eu sabia o que era, mas já faziam mais de 20 anos que eu não estava nas Filipinas. Houve uma grande mudança voltando aqui. Se Deus tivesse dito, ei, vai lá para Manila ou para Davao, teríamos o banco, assistência médica, lojas para compras. Tudo o que temos agora são 5.000 pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E quando chegamos aqui, tanta perseguição para começar o ministério. Na minha igreja anterior, o pastor veio até nós e disse que não precisávamos estar em Sapandalaga. Não precisamos estar aqui, todo mundo aqui são salvos. Desde ser crianças, eu frequentei a escola de domingos. Mas eu não tinha um relacionamento com Cristo. No meu primeiro ano da faculdade, fiquei doente, tive um colapso nervoso. Fui no médico, um psiquiatra, e ele me deu uma receita e disse que essa medicação era para toda a vida. Eu disse, Senhor, por favor, me ajude. Se você me ajudar, eu o servirei até o meu último suspiro.
Minha vida sem Jesus não foi fácil. Minha família estava em constante tumulto e não tínhamos paz. Meu pai era forte e fácil de ficar com raiva. E por isso eu tinha muito anseio pelo amor do meu pai. E quando tia Emma e o pastor Ron foram enviados aqui para iniciar o ministério, eu decidi morar na casa deles para que pudessem me ensinar a palavra de Deus. O elemento da coragem realmente se resume a um compromisso de sempre seguir adiante no que Deus tem para a minha vida. Muito do que Deus está nos chamando e querendo fazer através e em nossas vidas requer coragem. Nós simplesmente não pensamos nisso como coragem, pensamos que estamos cumprindo nosso dever, pensando eu sou um cristão, isto é o que os cristãos devem fazer. O pastor Ron começou a pregar para mim e meu coração estava buscando a santidade. Durante esse ano eu me entreguei a Deus. Senhor, Tu és meu curador, Você é meu médico. Eu renuncio aos meus problemas, à minha doença, e eu desisto da minha vida e da minha medicação. De 2016 até agora, 2025, eu posso dormir bem, não tenho medo, e Deus está trabalhando um grande milagre. Posso ver que Ele é meu curador. Quando eu morava com a minha tia Emma e o meu pastor Ron, eu sentia que eu pertencia a uma família. Eles me guiaram para tudo o que é certo. E eu sou grata a Deus pelas pessoas que Ele usou para que eu pudesse experimentar a palavra de Deus. E eu disse, Senhor, se me chamares, então me envia. Eu estou disposto. Agora estamos já há 4 anos. Tem sido uma luta financeira e doença, mas nos apegamos fortemente à promessa de Deus. Deus muda, Deus salva e Deus nos usa para alcançar as pessoas aqui. Eu sou o pastor Cyril Gomes e eu sou Risa Gomes. Estamos pastoreando aqui em Calamba, Mindanao, Filipinas. É um sentimento inexplicável quando Deus usa você em parceria com Ele para preparar um casal. Porque aqui, especialmente nas Filipinas, o vínculo familiar, a cultura é muito forte para as famílias. E sair da sua cidade ou do seu povo é pedir muito. E quando olhamos para isso agora, 2 casais que Deus nos deu para preparar a serem pastores não tem preço. E naquela época, o pastor Ron e a tia Emma eram pioneiros de uma igreja. Ao estudar e servir ao Senhor, Deus lentamente mudou minha vida. Decidi não continuar com a faculdade porque o desejo do meu coração havia mudado. Deus estava trabalhando em mim, desenvolvendo maturidade espiritual em mim, até que chegou o momento perfeito. Deus me ordenou como pastor. Tia Emma e o pastor Ron me patrocinaram para que eu pudesse terminar meus estudos, e tia Emma me aconselhou a deixar minha raiva ao lado. Eu sou muito grata a Deus por minha libertação e pelo sucesso da minha educação. Agradeço a Deus porque sem eles talvez não estivéssemos aqui.
Talvez eu não tenha me tornado um pastor. Eu sacrifiquei muito para ensinar e encorajar. Posso dizer verdadeiramente que esse foi e é verdadeiramente o sentido da vida, porque faz parte da grande comissão do nosso Deus, evangelizar esse mundo e fazer discípulos. Com todas as experiências, perseguições, provações, sem Deus não poderíamos fazer nada. É um sacrifício, é um trabalho duro, mas se você olha para tudo, essas pessoas estão servindo a Deus. O pastor Cirilo, o pastor César, agora são pastores. A irmã Risa, a irmã Jezabel, não são qualquer pessoa que pode fazer isso. Ver eles servindo a Deus, vindo na igreja, realmente toca meu coração. Eu sou grata por Deus usar as pessoas. Deus usa a tia Emma e o pastor Ron para ministrar aqui nas Filipinas, especialmente em Sapandalaga. E graças a isso fomos salvos e eles nos ajudam a continuar servindo a Deus em diferentes situações, mesmo em provações ou problemas. Apenas continue a servir a Deus. Para mim, a escritura principal a qual sempre volto é Romanos capítulo 12, 1 e 2. Eu lhes peço, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem seus corpos como sacrifício vivo a Deus. Então, número 1, nossas vidas pertencem a Deus. Então diz, não se conformem a este mundo. Então, temos que entender que o mundo ao nosso redor, a cultura em que vivemos, está sempre tentando nos conformar. Quando eu tinha 20 anos, teve um concurso onde eu trabalhava e eu ganhei 2º lugar para ir à cidade do México. E eu tentava ser famosa, me tornar uma artista, uma cantante, e então eu quis ir lá. Ainda lembro o dia que eu estava na cadeia, em confinamento solitário. Eu já estava lá 12 ou 13 meses. Eu disse, Deus, se essa vida tem que fazer mais sentido do que está fazendo agora, tem que haver mais. E eu me lembro que eu disse, Deus, se eu pudesse sentir sua presença, eu serviria você o resto da minha vida. Nunca esquecerei aquele dia como se fosse ontem. Naquela cela fria, eu senti essa presença de Deus que veio e me abraçou. Algo estava me segurando e eu me lembro, pela primeira vez em meu muito tempo, que eu chorei como nunca tinha chorado na minha vida. E a partir daquele momento, eu sabia que tudo o que eu queria fazer era servir a Jesus. Mas essa foi a parte fácil, porque nos próximos 3 anos na prisão eu servi a Deus com todo o coração, pregando nas mesas. Mas depois eu tive que sair. A primeira coisa foi que eu fui deportado para o resto da vida. Eu disse, e agora o que eu vou fazer? Algo me disse, você tem que ir para Tijuana, acertar as coisas com seu pai. Meu pai e eu, sempre que estávamos juntos, estávamos brigando. Eu disse, Deus, não faça isso. Eu sabia que era Deus me dizendo isso. Você tem que consertar isso com seu pai para consertar o resto da tua vida. Um dia meu pai estava na sala de oração. Eu me aproximei a ele, dei um tapinha no ombro e eu disse, pai, eu quero que você saiba que eu te perdoo, te amo e peço que você me perdoe. E algo quebrou nesse momento. Meu pai e eu apenas começamos a servir a Deus juntos. Vamos a fazer evangelizações, vendo naquela pequena igreja, naquele bairro, começou de um punhado de pessoas, começou a crescer, a explodir. Era um lugar um pouco demais, mas não era o que eu esperava. Depois eu comecei a gostar de ir na igreja e eu comecei a deixar esse desejo de ser um artista e comecei a servir a Deus.
eu tive que fazer a decisão de deixar completamente morar na cidade do México e me mudei para Tijuana. O que eu vou fazer aqui no México? Eu vou voltar para Tijuana. Deus não tinha nada para mim naquele lugar. Deus queria que eu viesse para Tijuana. Eu vi ela orando. Quando ela orava, ela estendia as mãos. Depois eu vi ela cantar. Eu disse, Senhor, ela pode cantar muito bem. Isso vai ser fácil. Cheguei lá com meu charme. Disse, olha, meu nome é Germán Júnior, tentando usar meu charme. Eu queria ver se você queria tomar um café comigo. Ele olhou para mim e disse, não estou interessado, e foi embora. Ele não tinha uma boa história. Saiu da cadeia, deportado. E eu disse, eu vou esperar um pouco, porque eu não sei se as intenções dele são boas. A segunda vez, eu vi ela no restaurante e ela disse que não. Eu vi ela pela terceira vez, convidei ela para sair, ela também disse que não. E na quarta vez, eu fui no trabalho dela, bati na janela, ela estava cortando o cabelo de uma mulher, ela olhou pela janela, ela disse, meu Deus, você não desiste? A gente foi tomar a nossa primeira vez um café e conversando, a gente não queria comer e conversar ao mesmo tempo, a comida na mesa ainda. E ele disse, olha, eu quero ser pastor, estou procurando uma mulher que queira ser esposa de pastor. E eu desejava isso também no meu coração, então estava preparada para isso. A coragem nunca acontece no vácuo. A coragem realmente não tem significado além dos relacionamentos e das pessoas ao nosso redor e da missão que nos foi confiada. Nós somos o produto. Eu sou o produto do encorajamento de centenas e centenas de pessoas, seja diretamente por meio das palavras ou por meio de oração. Eles podem nem saber o que estão fazendo, mas você precisa ter pessoas assim em sua vida. Antes de conhecer a Jesus Cristo, eu não tinha um propósito ou significado especial na minha vida. Eu era um ateu, tudo que eu sabia era trabalhar duro para mim, fazer o bem para mim, me destacar na vida para mim. Se havia um propósito ou significado na vida, tudo era para mim. Foi quando Jesus entrou em minha vida, eu aprendi o que era vida real. Antes de conhecer a Jesus, minha vida era uma bagunça, uma confusão. E eu lembro que aconteceu no 11 de setembro, o ataque das Torres Gêmeas caírem. Meus olhos se abriram porque eu percebi aonde eu vou passar a eternidade. E eu lembro que naquele momento caí de joelhos e eu disse, Deus, me desculpa, quero fazer o céu meu lar e passar o resto da minha vida com você. Antes disso, eu era religiosa, eu ia de uma igreja para outra com o catolicismo, e você faz o batismo, comunhão, cerimônias, mas eu nunca sabia que eu podia ter um relacionamento real com Jesus. Quando eu fui salvo, fiquei muito feliz com minha salvação, mas chegar a me tornar um pastor, um pregador, isso não estava no meu futuro. Eu já tinha 5 diplomas universitários, mas eu lembro que uma vez o pastor Warren estava pregando a mensagem sobre Davi, falando como Deus vai moldar as pessoas, formar as pessoas. E a primeira vez que eu fui no altar, eu disse, Deus, o que você queira fazer na minha vida, seja assim. Acho que o momento que eu confiei em Deus foi quando eu me casei com meu marido, porque eu sabia que ele queria ser missionário. Acabei de perceber, vamos a uma nação diferente, você não sabe o que vai acontecer lá. Naquela semana, pouco antes da conferência, lembro que eu estava sendo honesta com Deus e eu disse, Deus, onde você quer que formos, eu irei. E na quarta-feira de noite da conferência, o pastor Warren nos chamou ao seu escritório e disse, vocês vão embora. E eu disse, Senhor, e aqui estamos em Taiwan. Ainda me lembro que durante os tempos de Covid, eu fui à casa do pastor George para aprender da Bíblia. Quando o George me viu, ele disse, oi Miranda, eu vi seu sorriso no seu rosto.
você parece estar feliz. O que aconteceu? Naquele dia, nenhuma coisa feliz aconteceu. Naquele dia eu quase tinha destruído minha vida. Isso foi no ponto mais baixo da minha vida. Eu tinha perdido um relacionamento, perdi meu emprego, mas eu não sei como, porque quando cheguei na casa do pastor eu me senti feliz. Eu não podia pretender, fingir. Taiwan não tem uma base de cristianismo, é uma nação budista, e o taoísmo, eles um culto de veneração ancestral, portanto um caminho muito vagaroso, mas somos pioneiros em Taiwan. Às vezes eu me sentia desanimado, mas então me veio à mente como o povo persistente de Deus são na igreja de Tucson. O povo de Deus passam décadas para alcançar o povo chinês e não vêem frutos, pouco fruto, e eu sou o único que resta deles. 2 décadas de trabalho, isso me deu poder, isso me deu força, persistência, porque eu nasci na persistência de outras pessoas. Finalmente eles me alcançaram. Eu sou Miranda, eu sou de Taipei, Taiwan, fui batizado em 2021, antes disso eu era ateia. Todo o meu conhecimento da Bíblia veio de filmes. Não ia na igreja, nem falava com cristãos. E naquela época, George não tinha uma igreja ainda, então eu tive que ir na casa dele para aprender a Bíblia. Deus realmente me conhece. Deus personalizou um pastor numa igreja para mim. É uma nação ilha, que tem pessoas, quando você vê a vida de uma pessoa transformada, isso é muito precioso. E qualquer trabalho, qualquer diploma universitário, você não importa a transformação deles. Quando o George me disse que teríamos um local, um edifício para a igreja, eu disse: tem certeza? Podemos pagar isso? Nossa igreja apenas tem 3 pessoas. Podemos fazer isso? O George disse: não tenha medo. Não tenha medo. Estávamos procurando um prédio já fazia 6 meses, ou talvez mais do que isso. E Taiwan é um lugar muito cheio. Me lembro orando antes de ter um prédio: Deus, precisamos de algo no primeiro andar, porque Chris Banducci vem pregar para nós e ele usa cadeira de rodas. E aconteceu no primeiro andar. E mesmo no primeiro dia que abriu a igreja, eu vi tantas pessoas chegando. Novas pessoas chegaram, que nem tínhamos contatado, evangelizado, nem conversado com eles. E toda semana vemos novas visitas, novos rostos. Nas semanas temos visto mais e mais fruto, pessoas chegando. É muito animado vendo o que Deus está fazendo. Existem apenas 2 nações no mundo que nunca experimentaram um avivamento nacional. Taiwan é uma das 2. Portanto, o tempo chegou para ter um avivamento. E por isso, poder estar aqui em Taiwan e pregar e ver esse avivamento chegar é uma grande bênção. A coragem simplesmente não se manifesta do nada. Existem ingredientes que entram nisso. Vemos outros respondendo a Deus e como Deus os ajudou e como Ele é sempre fiel. A Bíblia diz que as pessoas que conhecem seu Deus serão fortes e farão grandes obras. Então, da onde vem a coragem? Vem de muitas fontes, mas o máximo é o meu conhecimento pessoal de quem é Deus. Pai do céu, esta manhã viemos e somos humildes a teus pés. Te agradecemos, Deus, por tua graça e tua cobertura sobre nós por tantos anos, tempos de dificuldade, tempos de guerra, tempos de doença. Deus, tu te mostraste forte.
E pedimos, Deus, que você encha este santuário com a tua glória. Nós dedicamos ele à glória de Deus. Você sabe, se você realmente tem um encontro com Jesus Cristo, não há nada mais importante neste mundo. E se Jesus é tudo o que você tem, não importa o que você está passando, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, você continua, você ainda tem a coragem de continuar. Sabem quem você é em Cristo Jesus? E quem Cristo está em você, isso nos dá força interior, aquela coragem em qualquer situação. Eu costumava ir à igreja, mas minha vida era sem Cristo. Eu conheci o pastor Safa e ele me convidou para uma cruzada e a palavra de Deus foi pregada e isso perfurou meu coração. Entreguei minha vida a Cristo e decidi que não haveria um voltar atrás. Minha vida hoje é como um sonho tornado realidade. Há uma diferença entre minha antiga vida e minha nova vida em Cristo. Depois de entregar minha vida a Jesus Cristo, tentei buscar a vontade de Deus para minha vida. Então eu estava em Tucson, em 1993, para começar a primeira igreja em Kenema. Meu nome é Moisés Turei. Nasci aqui em Serra Leoa, África Ocidental, na cidade de Lungi. Eu era muçulmano, ambos meus pais eram muçulmanos. Eu lutei quando criança, nunca tive a oportunidade de ser educado. Eu tinha 5 anos quando a guerra civil começou e eu me lembro das balas passando por nós, eu e meu irmão, estávamos rastejando por baixo. Era mais seguro à noite porque podíamos ver as balas voando. Lembro de passar pessoas mortas só para buscar água para beber. Meu nome é Sherry Turei, eu sou originalmente de Albuquerque, Novo México. Como a maioria das pessoas hoje, eu cresci num lar desfeito. A partir dos 13 anos comecei a usar drogas, álcool. Eu pensei que eu estava bem. E aquela noite que eu ouvi o Evangelho e entreguei minha vida a Jesus, eu percebi o quanto quebrantado eu era. E Deus acabou de mudar minha vida, me salvou, nada foi mais o mesmo. Em 2007, alguém orou por mim num hospital. Eu fui diagnosticado com úlcera e eu fui curado. Saí daquele hospital, recebi alta, louvei a Deus e percebi que Deus é real. Deixei a mesquita para me tornar um cristão. Eu fui na minha primeira conferência, no primeiro ano depois de ser salva, e o vídeo da conferência era o pastor Gary King. Era um homem chamado João na Praia e ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. Isso me surpreendeu porque eu fui criada católica, criada nos Estados Unidos, então eu peguei a visão. E no ano seguinte acabei indo numa missão médica para a África, mais tarde conheci meu marido lá. O pastor Faia e Ashley Ansumana assumiram a igreja, mas quando eles vieram, eles me notaram porque eu só vou na igreja, aqueço o banco e vou embora. Ele chamou a cada um de nós e disse: vou confiar um ministério a todos vocês. Lembre-se, você não está fazendo isso por mim. Você está fazendo isso por Deus e por si mesmo. Foi quando eu recebi a revelação de que Deus podia usar minha vida. E comecei a sair da minha zona de conforto porque estava com problemas. Eu não sabia ler bem, não tinha uma educação, eu não venho de uma boa formação, eu estava me limitando, literalmente. E foi aí quando eu soube que Deus havia me chamado. E então aqui vemos a Josué. O que ele estava se preparando agora é uma realidade. E quando Deus diz algo 5 vezes a você, seja forte e corajoso. Você sabe que isto vai exigir isso, mas também ele está levando toda uma geração para cruzar e atravessar o Rio Jordão. E o mais lindo de tudo é que Deus vai se mostrar forte em favor daqueles. E você vai perceber que isto não é apenas o Deus de Moisés ou o Deus de Josué.
Ele é o nosso Deus e nos permitirá entrar nessa nova terra, nesse novo local, e Ele nos dará o título de propriedade e nós temos que ir e possuí-lo. Foi durante a conferência de Covid. Naquela noite, a terça-feira, nós dois estávamos no altar e dissemos: oh meu Deus, há pessoas que estão indo para o inferno, temos que fazer isso. Eu nunca tinha ouvido falar de Chattanooga, só queríamos ir. Lembro que quando chegamos no hotel, eu estava dando testemunho à recepcionista, ela me perguntou: o que vocês estão fazendo aqui de Novo México? Eu disse: estamos aqui para começar uma igreja. Ela disse: bem-vindo, você pode jogar uma pedra em todo lugar e vai bater numa igreja. Eu disse: ótimo! Houve um tempo, e eu sei que é ser pioneiro, mas era só ele e eu e as crianças. E o que estamos fazendo de errado? E então, de repente, começamos a receber pessoas, e ele começou a conseguir mais pessoas, e então o nosso pequeno prédio ficou pequeno demais, e um domingo de manhã ele anunciou que íamos começar a procurar um prédio maior, e eu disse: quê? E no dia seguinte o proprietário nos liga e diz: eu tenho este prédio, você precisa vir ver ele. Era 2 vezes maior e as pessoas estão ficando na igreja, estão tendo a visão. Isso me surpreende porque tudo é Deus. E no meio de tudo isso, Deus nos plantou nessa cidade. Estamos lá já há 2 anos e meio e a igreja está crescendo. Quando você vê teus irmãos, tuas irmãs que vêm de diferentes nações, de diferentes partes, felizes com o que você está fazendo, isso me dá coragem de que eu quero fazer mais. Porque cada um de nós tem seu próprio tempo em nossa geração para estabelecer as bases, a fundação para a próxima geração. Então este prédio que estamos abrindo agora é lançar a fundação para a próxima geração. Muitas pessoas virão, jovens que vão crescer, encontrar direção em suas vidas. Nós temos lançado essa fundação. Wonderful. Thank you very much. No ano 2019, lançamos o que chamamos Visão 2023. Era um projeto de construção para um edifício existente, mas eu tinha a visão de ter uma instalação maior para Deus e seu povo. Portanto, esse projeto é o que estamos nos últimos 5 anos e foi concluído em dezembro de 2023. Portanto, é um edifício que pode acomodar mais de 1.000 pessoas. Muitos anos atrás, olhando ao meu pastor, o pastor Smith, em Freetown, Sierra Leoa, eu estava orando: Deus, coloca esse espírito dentro de mim. E hoje eu estou vendo que Deus está adicionando mais e mais. E agora Deus está multiplicando o que Ele começou na vida do pastor Smith, na vida do pastor Warner. E isso me dá muita alegria, que Deus me colocou nessa corrente. Criar um ambiente no qual glorificamos as realizações de Deus e Deus está nos honrando. Também será contínuo. 13 das igrejas filiais estão todas em projetos de construção. Isso ocorre porque eles também aprenderam com o seu líder e me viram. E o que também estou seguindo, outros estão fazendo. Eles mesmos estão seguindo o que eu estou fazendo. Isso é algo que dura, não termina conosco. Eu nunca teria imaginado em minha vida, como um jovem muçulmano, nascido num lar muçulmano, estar em América pregando o evangelho. Uma vez eu falei com o pastor Warner e eu disse: Pastor Warner, eu me considero um dos discípulos do pastor Alvin Smith e do pastor Safa. Eu sou a 3ª geração. O pastor Safa discipulou o pastor Faia. Meu pastor foi o pastor Faia e o pastor Chayo. Esse é o fruto. Então eu disse: eu sou um pregador da 3ª geração de Sierra Leoa, África, aqui nos Estados Unidos. Ele começou a rir e disse: você sabe como é o pastor Warner? Que legal. Há um tempo atrás alguém me disse: qual é a sensação de viver na sombra do seu pai? Eu disse: é incrível. Viver o legado do meu pai, continuar a obra, todo o investimento, todo o seu trabalho árduo. É um privilégio maravilhoso e honra para mim.
Quando você entrega a sua vida a Deus, quando você se entrega completamente a Deus, isso é preciso toda a coragem que você tem, é preciso tanta coragem para ter fé, para confiar nos nossos líderes, nos pastores. Cada sermão que ouvimos no púlpito precisa muita coragem para aceitar isso e começar a vivê-lo, porque o medo muitas vezes toma conta. Muitas vezes existem dificuldades, vamos ter lutas, provações, mas Deus vai nos dar a provação. É a esperança, é a fé que temos a vitória em Jesus e segurar nas promessas. Deus sempre está no barco conosco. Cada palavra que está na Bíblia, você precisa acreditar e confiar que isso vai acontecer. E é para a sua vida e para seu futuro e seu propósito. É por causa disso, sim, confiar em Deus, ter coragem de crer em Deus, sua palavra, palavra por palavra. A coragem é uma qualidade necessária para todas as áreas da vida. Isso significa que um jovem casal que está fazendo algo corajoso ao dizer: vamos seguir o plano de Deus para os seres humanos no casamento. Ver casais de meia idade criando seus filhos na fé. Santos maiores que ainda amam ao Senhor e perseveram. Todos esses são exemplos de coragem. Muitas vezes Deus falará com você, Deus vai soltar uma palavra, dar uma visão, igual a Pedro. Quando você tira seus olhos de Jesus e você olha para o mar, o rugido do mar, então você vai perder a fé e começar a afundar. E se você tem essa coragem de olhar para Jesus e não para a oposição, não para a luta, não para a dificuldade e os problemas, olhe para Jesus. Ele nunca o abandonará, nunca o deixará. Ele fará e estará com você. E uma vez que o Senhor tem lhe dado essa visão, segure nela. Se Ele lhe deu a você, Ele certamente o fará acontecer.